O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. E aí, galera do Fábrica, tudo bom? Professor Luiz aqui. Vamos dar uma apresentada para vocês climatologia mundial. Vocês deram uma olhadinha lá na sala do Léo, né, querido colega aí, falando sobre fatores e elementos do clima. E aí vamos dar uma olhadinha, né, como é que essa questão climática ela se apresenta em escala mundo. Primeira coisa que você tem no coração é, também foi falado lá, efeito de reflexão da luz solar. Como o planeta Terra, né, possui um eixo de inclinação com relação ao Sol, a luz ela não incide sobre toda a superfície da Terra da mesma maneira, né? Botando um esqueminha aqui, né? Só botar em setinhas amarelo é a incidência da luz solar e o planeta Terra levemente inclinado. O que eu quero dizer com isso? Você tem que reparar que as zonas próximas à linha do Equador, elas têm uma incidência solar de maneira mais perpendicular. Como a luz incide de maneira mais perpendicular sobre a superfície, os índices de reflexão são menores. E como os índices de reflexão são menores, a absorção energética, a absorção de calor nessa faixa do planeta aqui é mais intensa. Razão pela qual, né, quando a gente olha as zonas climáticas do mundo, as áreas próximas ao Equador são as zonas mais quentes do planeta. São aquelas áreas na qual as estações do ano, né, elas não são tão bem demarcadas. Por que eu digo isso? Né? Porque à medida que o planeta Terra faz seu movimento de translação, à medida que o planeta, né, dá sua volta ao redor do Sol, a região equatorial permanece com os índices de incidência solar praticamente constantes. Então, a diferença de temperatura, amplitude térmica entre o verão e o inverno são praticamente as mesmas, né? Você não tem estações do ano mais bem definidas. Agora, à medida que eu me afasto da linha do Equador, né, à medida que eu vou chegando aqui na próxima latitude ali de 33 graus, onde eu tenho o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a inclinação da Terra faz com que os índices de incidência sejam maiores. Né? De incidência não, gente, desculpa aí. De reflexão da luz solar. Então, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maiores são as taxas de reflexão da luz, porque, é claro, né, a curvatura da Terra e o grau de inclinação contribuem para isso. E aí, é claro, o clima tende a ficar cada vez mais ameno. Né? Eu vou pegar aqui essas faixas, né, tirando aqui, ó, zona de clima equatorial. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu tenho a faixa tropical do planeta. Por isso que a gente fala que o Brasil é um país tropical. Todas as áreas, todos os países, toda a região do planeta localizada nessa faixa aqui está entre trópicos, então está na faixa de clima tropical. São climas predominantemente quentes. Beleza? Isso é uma música lá que tu não pode esquecer jamais, né? Moro num país tropical. Por quê? Porque exatamente a maior parte do território brasileiro está localizado nessa faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Né? Então tudo aqui tem climas predominantemente quentes, né? Temperaturas acima de 25, médias térmicas, né? Acima de 25 graus Celsius ao longo do ano todo. Se afastou do Equador, passou do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, vou entrar na faixa temperada do planeta. Essa você também já conhece. Né? Se você aprendeu aí ao longo da sua vida que no verão faz calor, vamos dar aquela volta lá, quando você estava no Fundamental 1, você abriu o seu livro de ciências, né? E a professora te explicou, né? A tia, aquela porra, mulher incrível, que permitiu você chegar onde você está hoje, ela tinha lá no seu caderninho, no seu livro, para você colorir as estações do ano. E aí tinha a imagem, né, das crianças tomando sorvete na praia, e você, qual é a estação do ano aqui? Verão, né? Primavera, as flores nascem. No outono, as folhas caem. No inverno, tinha a foto do garoto com gorro, com cachecol, brincando montando um boneco de neve. Por que vai ter montando um boneco de neve? Você tá aqui no Brasil assim, mas porra, caraca, né? A menos que você more no extremo sul do Brasil, você nunca viu neve. Né? A gente está morando aqui, clima quente. Agora, quando eu me afasto, as estações do ano tendem a ser bem demarcadinhas aqui na zona temperada do planeta. Né? Verão quente, inverno rigoroso, né? Inverno mais frio, temperaturas próximas até a zero, ou mesmo, né, abaixo dela.
e o outono e a primavera como estações de transição com um clima mais ameno, né? Justamente porque, e aí lembrar, né, o que colabora para que as estações do ano sejam invertidas, né? Por que em um hemisfério é verão e no outro hemisfério é inverno? Justamente porque, devido à inclinação da Terra, essa faixa aqui, esse hemisfério, recebe luz solar com muito maior intensidade, enquanto esse, por estar mais recuado, recebe menos luz solar, tem um índice maior de reflexão e aí, é claro, temperaturas mais baixas. Se afastou da zona temperada, estou chegando próximo aos polos, vou ter climas polares, né? Então aqui, ó, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio define a zona tropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e Antártico, tem a faixa temperada. Passou do Círculo Polar, estou nas áreas de clima polar. E aí, temperaturas abaixo de zero ao longo do ano todo, né? E aí, você vai lembrar, ou você já né, teve contato com isso, que diz assim, pô, tem áreas do planeta em que no verão não fica noite, ou no inverno, né, é noite o tempo todo, não fica dia, né, só faz sol no verão e no inverno não tem iluminação. Por que isso? Porque aqui, ó, repara, enquanto nesse hemisfério, quem está localizado nessa faixa aqui do planeta, o planeta Terra, além do movimento de translação, também faz um movimento de rotação. Então imagina que eu tenho um bonequinho aqui, ó, bonequinho aqui em cima. O planeta Terra está fazendo um movimento de translação, então ele está girando, ó, está girando aqui. Enquanto no Equador, o cara que está localizado nesse ponto aqui, ao longo do dia, ele se desloca, né, e faz todo esse movimento, né, na parte central do planeta, quem está próximos aos polos estão girando praticamente no mesmo lugar, recebendo luz sem parar. Enquanto quem está aqui, a luz do Sol sequer alcança. A luz do Sol atua de maneira tangente, ó, tangencia o planeta e o cara está localizado na faixa escura. Repara, se o Sol está aqui, essa faixa do planeta está noite. E essa faixa do planeta aqui está dia. Quem está localizado no Equador tem horas de dia e tem horas de noite. Quem está localizado nesse hemisfério no polo, só dia, ó, não para de receber luz em momento nenhum. Quem está localizado nesse outro ponto aqui, está girando, mas sem receber iluminação alguma, né? Então é o inverno e o verão. Ó. Verão aqui em cima, inverno aqui embaixo. Não recebe luz solar o tempo todo. 6 meses depois, o Sol muda seu posicionamento. Aí é claro, quem antes estava na faixa escura agora está na faixa iluminada. Quem estava na faixa iluminada agora está na faixa escura. Então quando eu falo de climas do planeta, você tem que guardar isso no seu coração. O planeta tem zonas climáticas que ocorrem devido à diferença do grau de incidência solar e de reflexão dessa luz ao longo do ano. E aí eu tenho a faixa equatorial, recebe luz ao longo do ano todo de maneira perpendicular, a faixa mais quente. E a faixa aí do Equador vai ficando cada vez mais frio, definido aqui em zona tropical, zonas temperadas norte e sul, e zona polar norte e sul também. Tranquilo isso? Galera, grande abraço, fica com a gente, bons estudos. E aí, galerinha do Fábrica, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para falar agora do quadro climático brasileiro. E é claro, porque isso é importante pra caramba, isso cai em todos os vestibulares públicos e privados, porque, óbvio, né, quando é cobrado de você conhecimentos acerca das dinâmicas territoriais do seu país, o clima, né, é definitivamente um elemento extremamente importante. Né? A gente já falou de fonte de energia, a gente falou que o Brasil ele tem um potencial hidrelétrico muito grande, mas é uma fonte de energia que, por exemplo, depende do regime de chuvas. O Brasil ele tem grande parte da sua economia pautada no setor primário, na agricultura, na agroexportação, e aí, é claro, o clima ele definitivamente é uma parte importantíssima dessas dinâmicas de caráter econômico. Então, quando a gente fala de clima no Brasil, né, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar onde o Brasil está localizado quando a gente fala de faixa climática. Então o Brasil está cortadinho aqui, ó, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, então ele tem a esmagadora maioria do seu território localizado na faixa tropical do mundo. Ou seja, vão predominar no Brasil climas quentes, climas cujas temperaturas vão manter médias térmicas acima de 20 a 25 graus ao longo do ano todo. A pessoa quer dizer que no inverno... Não, tem, claro que tem inverno, né? Só que, óbvio, o inverno aqui nunca será tão rigoroso quanto o inverno que eu tenho nas zonas tropicais, não, desculpa, nas zonas temperadas. A menos que você esteja me assistindo da região sul do Brasil, né? E aí, se já estou na região sul do Brasil, já estou numa área de clima subtropical,
gente vai ver isso aqui, né? Pô, como assim, professor? Se a gente viu lá na outra aula de zonas climáticas mundiais, você não falou que tinha zona de clima subtropical. Pô, você tem que entender que o clima ele não é assim. Tem uma linha latitudinal, tropical aqui, temperado do outro lado. Claro que não, né? Eu tenho extensões, eu tenho trechos de zonas de transição, né? Assim como se você procurar clima subpolar, clima frio, você vai ver que entre o clima temperado e o clima polar, eu tenho uma faixa de transição, né? Pega ali aquela faixa norte, né, do hemisfério norte, porque no hemisfério sul, essa extensão, né, de latitude está em área oceânica, mas no hemisfério norte eu tenho extensão territorial, então vou pegar aí Rússia, vou pegar os países nórdicos na Europa, Islândia, para Canadá, Alasca, que estão justamente nessa faixa de transição, né, de clima frio, clima subpolar, e aqui no Brasil a gente também tem uma zona de transição, que é a zona subtropical, né, a faixa de transição para o clima temperado, então onde eu vou ter estações do ano mais certinhas. Então vamos olhar, o Brasil é grande pra caramba, e é claro, essa grandeza territorial traz junto uma diversidade de climas também muito grande. Localizado aqui, ó, nessa faixa, eu tenho o nosso clima tropical úmido, que também pode aparecer para você como clima tropical oceânico ou clima tropical atlântico. Olha só, meu amigo, se o nome do clima já disse para você que ele é úmido, ou que ele é oceânico, ou que ele é atlântico, é porque ele está dizendo que o fator climático, ou seja, o fator geográfico que colabora para que a estrutura climática dessa região se determine, é o oceano, né? O nome é clima tropical úmido porque necessariamente as médias pluviométricas são maiores do que nas zonas de clima tropical continental ou clima tropical típico, como também pode aparecer para você, né? Como assim, professor? Aí vamos dar uma olhadinha aqui no outro mapa, que é onde eu tenho alguns fatores geográficos, né? Alguns fatores climáticos que colaboram para que haja essa configuração. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na costa litorânea brasileira, a gente tem a influência de duas correntes marítimas. Vocês viram lá na aula do Léo, correntes marítimas elas podem ser de dois tipos, correntes frias ou correntes quentes. Se eu tenho correntes quentes, que é o caso aqui do Brasil, tem a corrente do Brasil e a corrente das Guianas, ambas são correntes quentes, elas colaboram para aumentar a média térmica do oceano, né? É claro, se eu tenho uma corrente quente passando ali, a água do oceano também fica mais quente. Se a água do oceano está aquecida, os índices de evaporação vão ser maiores, é mais fácil para a água evaporar. Se vai evaporar mais água, as massas de ar necessariamente vão colaborar para que haja um volume maior de chuvas aqui, né? Tenho faixa equatorial, onde eu tenho um predomínio e pode aparecer, aparecer para você clima equatorial úmido, né? Por quê? Amazônia, né, meu querido? Chove pra caramba aqui. Vamos nessa. Essa regiãozinha aqui, ó, Nordeste brasileiro, né? 85% do território do Nordeste brasileiro tem clima semiárido, né? Clima já mais seco. E por que isso, né? Já vamos ver. Clima tropical de altitude, clima tropical continental. Então, ó, enquanto nessa porção do território aqui predomina a maritimidade, aqui no interior vai predominar a continentalidade, né? Vou ter um clima tropical, na qual vai ser estabelecido um verão chuvoso e um inverno mais seco, né? As chuvas concentradas em uma estação no ano. O que diferencia, né, a estação do ano? É que no verão eu tenho uma presença maior de chuvas e no inverno a maior escassez pluviométrica. E aí, é claro, qual é o fator principal que colabora para que o clima esteja coordenado dessa maneira no território brasileiro? As nossas massas de ar. E isso aqui, para você que está me assistindo, querido aluno, aluna, estudante, pessoa que está me vendo só porque ama geografia, porque esse troço é bonito pra caramba, e é bonito porque é fácil, é tranquilo. Você fica agoniado porque às vezes tu dá aquela viajada na tua aula, ou tu falta, ou tu não tá prestando atenção mesmo. Parece essas siglas aqui para você na tua prova, tu já se tranca toda, fica uma coisa, uma agonia, bate um suadeiro. E aí me acompanha, né? O que são essas siglas, né? São o nome das massas. E o nome da massa já é totalmente capaz de te dizer a origem dela. Por quê? O M só pode ser de quê? Massa. Todas elas são massas de alguma coisa. Então, massa alguma coisa, massa alguma coisa, massa alguma coisa, massa alguma coisa, massa alguma coisa. Essas massas aqui, essa e essa aqui, são formadas na faixa do Equador. Se são massas formadas na faixa do Equador, elas são massas equatoriais.
Por isso, massa equatorial, massa equatorial. Essa massa aqui e essa massa aqui estão formadas em origens geográficas diferentes. Enquanto essa se forma no oceano, essa aqui se forma no continente. Então essa aqui é uma massa equatorial continental, que você vai chamar carinhosamente de MEC. Essa aqui é a massa equatorial atlântica, porque é o nome do oceano que banha a costa brasileira. Da mesma maneira, essa e essa massa aqui, ó, estão formadas nas áreas tropicais. Então é a massa tropical continental, massa tropical atlântica. E essa última aqui, que é a única que não tem origem no território brasileiro, vai vindo aí, né? Ela chega no Brasil a partir da Argentina, mas a origem dela é justamente a região polar. Então ela é uma massa polar atlântica. Tranquilo isso, né? Não tem por que a sigla te assustar. Todas elas M de massa, E de equatorial, T de tropical, P de polar, C continental e o A de atlântica. E aí, é claro, se você sabe o nome da massa, você sabe a origem dela, dá para você saber também o quê? As características dessa massa. Vamos lá, vamos comigo aqui, ó, rapidinho. Se liga, se é uma massa equatorial, ela se formou numa zona quente do planeta. Então, obviamente, ela é uma massa quente. A massa equatorial atlântica é uma massa quente. Se ela se formou no oceano e tem incidência de correntes quentes, ela é uma massa que tem bastante o quê? Umidade. Então, ela é uma massa quente e úmida. Tranquilo isso? Pô, professor, mas se ela é uma massa quente e úmida, por que no Nordeste eu tenho um clima predominantemente seco, semiárido? Por conta de um outro fator que é justamente o planalto. Toda essa região aqui, né, é borda de planalto e o planalto atua como uma barreira geográfica que dificulta a entrada das massas de ar. Faz aquele fenômenozinho que você viu também na aula do Léo, que é de chuva orográfica ou chuva de relevo. A massa de ar se encontra com relevo, começa um processo de ascensão. Perdeu temperatura, vai precipitar e quando chega no interior, ela já está seca pra caramba. A umidade dela é perdida ao longo desse trajeto. Mesma coisa, ó. Massa tropical atlântica. Se ela está em área tropical, ela é uma massa de ar quente. Se ela se formou no oceano, ela é uma massa de ar úmida. Então, ó, atua aqui no litoral, né, principalmente da região sudeste. Chegou aqui, ó, deu de cara com o Planalto do Atlântico. Aqui no Nordeste, Planalto da Borborema, Planalto Atlântico aqui. Deu de cara com o Planalto, iniciou um processo de ascensão. Vai perdendo a umidade. Já que ela vai perder a umidade ao longo do trajeto, quando ela chegar no interior do Brasil, quando ela chegar na região centro-oeste, ela já está o quê? Seca, né? Essa umidade se perdeu. Então a massa tropical continental, ela é uma massa que ela é tropical, então ela é quente, mas em compensação, ela é uma massa de ar. Maldito giz. Seca, né? Se formou no continente e está nesse deslocamento, então é uma massa de ar quente e seca. Massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é necessariamente uma massa de ar fria. Por isso que quando você liga a televisão, vai ver previsão meteorológica, vai chegar uma frente fria vindo no norte da Argentina. Por que essa frente fria só vem da Argentina? Porque não tem como, né, ela vir da Amazônia. Né? Ela é uma massa de origem polar, então ela vem sendo empurrada aqui pelos ventos alísios, né? Ela sopra para o interior do território brasileiro. E aí a mesma coisa. À medida que a massa polar entra no território brasileiro, ela está entrando numa faixa tropical. Ela vai ser aquecida. Então, à medida que ela se desloca, ela vai sendo descaracterizada. Ela perde a sua umidade e ela vai ganhando temperatura. Então, quando ela chega aqui, ela já está o quê? Quente e seca. Então, ó, massa polar, fria e úmida. A MEC, então, se formou em área equatorial, massa quente. Se formou em área continental, logo ela é uma massa de ar úmida. E isso aqui, meu amigo, é que você tem que guardar no seu coração. A MEC, ela é uma massa continental, mas devido à presença da floresta amazônica, devido à presença da bacia hidrográfica do rio Amazonas, ela tem índices de evapotranspiração muito
elevados. Os índices de evapotranspiração na Amazônia são enormes e fazem com que ela, apesar de ser uma massa continental, ela tenha um índice de umidade absurdamente grande. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quando aparece na sua prova, quando a gente fala de desmatamento da floresta amazônica, é que quanto mais eu desmato a floresta, mais eu reduzo os índices de evapotranspiração. Então, mais seca fica a MEC. E aí, é claro, a MEC, ela atua como o ar-condicionado do Brasil. Ela, principalmente durante os meses de verão, ela se expande e colabora para levar chuvas, para alimentar bacias hidrográficas longe de todo o território brasileiro. Não é de se estranhar que, à medida que há uma expansão do desmatamento da floresta amazônica, o Brasil vive períodos de seca cada vez mais recorrentes. E aí isso, logicamente, impacta na nossa produção energética, aumenta o custo da energia, aumenta o custo da energia, aumenta o custo de produção. Se aumenta o custo de produção, aumenta o preço do produto e, é claro, leva a um quadro inflacionário, às vezes difícil de controlar, porque ele tem origem natural e não econômica, né? Então isso aqui é extremamente importante, porque quando a gente fala de impactos ambientais do desmatamento da Amazônia, não é só a perda de biodiversidade que entra no pacote, também entra a descaracterização da dinâmica climática do território nacional. Beleza isso? Tranquilo? Massas de ar, correntes marítimas. Grande abraço para você então, fica junto e bons estudos.